Seja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13. Versículo de número 6. Capítulo 13. Auxiliar os irmãos que estão sem a palavra. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Lucas 13, o versículo é o número 6. Bem conhecido da igreja, e a palavra nos diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém, irmãos? Amém. Podem se assentar. Amém. Meus irmãos, vou tentar ser breve, porque a noite está quente, está abafado. Eu ainda estou tendo aqui do meu lado um refrigério aqui, né, um ventiladorzinho. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos. E como o pastor já falou, uma bênção muito grande de termos o espaço completamente cheio, né? Isso mostra para nós que a oração da igreja, ela tem os seus efeitos, né? A oração do justo, ela não cai por terra, ela não volta vazia, né? Mas o trabalho, ele nunca é em vão, quando nós trabalhamos para o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui uma parábola que eu acredito que é bem conhecida de toda a igreja. E ela é uma parábola que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos, à multidão que estava ali próxima dele. E como sempre, as parábolas que o Senhor Jesus trazia, elas tinham sempre o intuito de trazer a reflexão àqueles homens, mulheres, apontando para eles algo de um formato, numa história, contando a eles uma história, e que pudesse assim cada um colocar em reflexão a sua própria vida. Porque nós vemos que no ministério do Senhor Jesus nós vamos ver todos os seus feitos, as suas maravilhas. Nós vamos ver que aonde o Senhor Jesus passava, havia algo diferente acontecendo. As pessoas tinham um encontro com Jesus e elas eram mudadas, elas eram transformadas. E isso vai ficando evidente porque mais e mais pessoas vão se aproximando daquele homem. Mais e mais pessoas vão se aproximando daquele homem para poder gozarem também dessa bênção que ele passava adiante. Porque chegavam-se a ele até os enfermos e ele os curava. Chegavam até ele pessoas com necessidades as quais pareciam impossíveis aos olhos do homem, e essas pessoas eram curadas, eram transformadas. Nós vemos que
a multidão ela começa a se aglomerar, as pessoas começam a vir até o Senhor Jesus, esperando dele algo diferente, esperando nele a solução para os seus problemas. Mas além de curar o homem, além de mudar a vida do homem, o Senhor também queria trazer a cada um a reflexão se aquilo que estava sendo gerado dentro de cada um deles, se aquilo que cada um ali estava absorvendo do Senhor Jesus, aquilo ali também estava sendo transmitido. Porque quando o Senhor faz discípulos, o Senhor chama aqueles 12, assim como o Senhor também chamou a nós um dia, e temos aqui uma igreja onde tem pessoas aqui com um chamado evidente do Senhor na sua vida, e nós temos gozado dessa tão grande salvação do Senhor, dos milagres do Senhor Jesus. Quantos aqui tiveram suas vidas transformadas? Quantos aqui tiveram milagres de cura na sua vida? Glória a Deus. Isso é algo evidente aqui nessa igreja. Nessa pequena igreja nós temos pessoas aqui, 2 pastores que estão sentados ali, que tiveram curas na vida. Aonde o homem já não podia pôr a mão, o Senhor colocou e curou. Eles viveram isso na prática. Eles viveram isso nas suas próprias vidas. E temos outros exemplos aqui. Eu já estive em um monte com a minha mãe, que aqui está, em que havia um problema sobre ela que não tinha solução, e o Senhor curou ela lá naquele lugar. E esse mesmo Jesus do passado é o mesmo que tem operado na igreja hoje. Nós temos vivido esses milagres, mas o que nós temos absorvido disso? Nós temos sido curados e voltamos para casa. Viemos até o culto, gozamos dos benefícios da graça, né? Nos enchemos das experiências com o Senhor, vivemos algo maravilhoso, sentimos essa alegria ímpar, porque isso aqui nós não sentimos em outro lugar. Verdade. Uma alegria que enche o nosso coração, e isso não é algo que perdura só por minutos, mas a nossa semana muda, o nosso dia a dia muda, o nosso local de trabalho muda, o ambiente da nossa casa muda, porque o que o Senhor faz aqui, não para aqui, mas vai para as nossas casas, vai para o nosso trabalho, vai para o nosso dia a dia. O que o Senhor tem feito aqui, nós temos levado adiante. É verdade. Glória a Deus. Mas era necessário que tudo isso que estava sendo realizado pelo Senhor Jesus houvesse um propósito. Você não pode só receber, você tem que aprender a dar. Você tem que aprender a oferecer também. E o que nós vemos nessa parábola é que a parábola já começa com um título de A Figueira Estéril. E nós vemos que numa situação anterior, no livro de Mateus, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele procura fruta em uma figueira e ele não acha. E a palavra fala que, para alguns, Jesus pareceu ser muito duro com aquela figueira, porque a palavra nos fala que ele a amaldiçoou. E para muitos entende que Jesus foi duro. Só que se nós formos entender e conhecer um pouco da história, se nós formos conhecer um pouco daquilo que é a figueira em si, nós vamos ver que a figueira primeiro ela dá o fruto e depois ela dá a folhagem. Ela é uma árvore diferente. Ela é uma árvore que primeiro ela dá o fruto e depois ela é acobertada com as suas folhas. Então o fruto fica escondido. Então quando Jesus viu aquela figueira cheia de folhagem, bonita, o que ele esperou dela? Ela vai ter fruto. Ela tem que ter fruto. Porque a figueira com folhagem, ela tem o fruto lá no seu oculto. E quando as pessoas lá fora olham para nós, elas veem em nós alguém que mudou. Alguém que foi transformado, alguém que foi modificado. Aquilo que eu fui, eu não sou mais. Eu não sou tudo que eu deveria ser, é verdade.
mas eu já sou pela graça o que eu sou. O Senhor transformou a nossa vida, irmãos. E o Senhor não transformou para você ser mais um, para você só ser mais um lá fora, não. O Senhor não te mudou porque você é bonito. O Senhor não te mudou pelo que você tem nessa terra. O Senhor te mudou para você dar fruto lá fora. O Senhor te mudou para você passar essa mensagem para frente. Você não pode só absorver aqui e falar, eu vou ficar com essa bênção para mim. Ela vai ser só minha. É assim que faz? Não. De graça recebi e de graça vos dou. Essa mensagem tem que ir adiante. Quando Jesus mete a mão naquela figueira e não acha fruto, aí ele vai e amaldiçoa. Por quê? Porque ela estava vivendo o quê? De aparência. Quem olhava falava assim, que figueira bonita. Deve estar carregada de figo. Deve estar cheia de fruto. Mas quando Jesus, alguém foi lá e se deu o trabalho de procurar, não encontrou. Não encontrou. E aí ele teve que amaldiçoar ela. Então, na verdade, ele não foi duro. Agora, nessa situação, nós vemos algo muito semelhante. Porque estamos falando aqui de uma figueira também estéril. Uma figueira também que não estava dando frutos. A palavra não nos fala se ela tinha folhagens. Jesus não conta isso na sua parábola. Mas a parábola nos fala que aquele homem que plantou ela, ele queria resultado. Aquele homem que a plantou, ele desejava ver resultado nela. Os irmãos estão entendendo? Aquele que a plantou queria resultado. Ele não plantou ela ali, tanto é que ele faz uma pergunta ao vinhateiro. Por que ela ainda usa a terra inutilmente? Olha que palavra dura. Ela está tomando o lugar de alguém que podia estar aí dando fruto. Olha só que mensagem dura. Aquele homem, ele queria resultado. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que Moisés, o Senhor deixa uma lei para ele acerca disso. Falou, quando você, Moisés, e o povo entrarem na terra que eu hei de vos dar, vocês vão plantar nela. E falou lá todas as espécies de árvores que eles iam plantar. Mas quando vocês plantarem, a árvore que você plantar os 3 primeiros anos, vocês não vão tocar no fruto dela. Nos 3 primeiros anos, esse fruto, ele vai ser um fruto incircunciso. Vocês não podem pegar dele. O 4º ano é o ano da primícia, é do Senhor, vai ser meu. E só a partir do 5º ano, vocês vão poder pegar do fruto dessa árvore. Então era uma lei estabelecida para Israel. Para nós, às vezes, passa desapercebido, mas quando Jesus estava falando para os judeus, estava ficando bem entendido. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala assim, ó, tem 3 anos que eu busco o fruto nela. Então, nós não estamos falando só de 3 anos. Porque se nós formos levar aqui em consideração todo o tempo, este homem, ele esperou os 3 primeiros anos. Que a árvore, ela tinha por direito a crescer e do seu próprio fruto cair. Não se havia naquela época, né, a química que se usa hoje, né, para poder, né, estercar a terra, para poder adubar. Então o próprio fruto dela ia cair, e quando ele já estivesse maduro, ele cairia, ali ele ia apodrecer, e com o resultado daquela putrefação, ela mesma ia se adubar, ela mesma ia gerar alimento para ela, ela mesma geraria alimento para ela. E isso era um direito da árvore, isso ficou estabelecido por Moisés. 3 anos vocês não tocam no fruto dela, ela tem direito de crescer mais, ela tem direito de se alimentar, o fruto que ela der vai ser para ela mesma, vai cair e vai estercar ela mesma. O 4º ano é meu, é do Senhor. Então, se nós formos partir deste ponto, nós vamos ver que a palavra está falando que aquele homem já tinha 3 anos que ele procurava. Então, se nós tirarmos
os 3 primeiros anos, o 4º ano que é do Senhor, e os mais 3, nós estamos falando do 5º, no 6º e no 7º ano aquele homem procurou, e não achou fruto naquela árvore. Olha quantos anos se passaram, e aquela árvore não deu fruto naquela terra. Meus irmãos, e algo que eu estava pesquisando, é que aquela árvore ela foi plantada em uma terra de vinhas. A palavra nos fala isso. Ela foi plantada, aquela figueira, em meio às vinhas. Ela era uma árvore diferente no meio daquelas vinhas. Era todo, né? E a terra para se plantar uva, ela tem que ser uma terra bem cuidada, uma terra bem irrigada, bem tratada, tem que ser bem enxuta, tem que ter um tratamento diferenciado para que se dê boas uvas. Então aquela árvore, ela estava plantada numa terra qualquer não, ela estava plantada numa boa terra. Ela estava plantada numa terra muito boa, numa terra que podia, por si só, ter toda a condição, todo o suprimento que aquela árvore precisava para poder dar bons frutos. Mas a palavra nos fala que mesmo assim, ela era estéril. Mesmo assim, aquela árvore não produziu. E aquele homem, não vendo o resultado, ele vai dizer uma frase para o vinhateiro: vinhateiro, vai lá e corta aquela árvore. Vinhateiro, vai lá e dá fim, por que ela ainda está utilizando a terra inutilmente? Vai lá e corta ela, tira ela da terra. E vão plantar ali algo que dê fruto. Mas aí o vinhateiro, ele surpreende. De certo, aquele homem, ele viu aquela árvore ser plantada. De certo, ele estava lá cuidando das uvas e ele estava lá vendo aquela árvore crescer todos aqueles anos. Todos aqueles anos ele acompanhou o crescimento daquela árvore. E agora ele, quando vem a ordem do seu Senhor, corta ela, joga por terra. Ele pode ter pensado assim: não, peraí, vamos fazer um negócio. Eu mesmo vou cuidar dela de uma maneira especial. Eu mesmo vou escavar a terra. E se ela não der fruto, aí o Senhor pode cortá-la. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui é o seguinte: nós, como igreja do Senhor, servos seus, fomos plantados em uma boa terra. Aleluia. Fomos colocados numa terra que nós não tínhamos direito. Verdade, Senhor. Nós fomos colocados numa terra onde era de vinhas. E nós fomos diferentes nessa terra. Por quê? Porque a promessa não estava sobre nós. Mas um dia o Senhor Jesus morreu naquela cruz e abriu um precedente para nós. Essa graça agora não vai se estender só aos judeus, mas ela foi estendida para todos os gentios. E de pregar essa mensagem a toda criatura. Nós então recebemos essa mensagem e fomos plantados numa terra fértil, numa terra boa, numa terra que produz mel, numa terra boa demais para nós, que dá tudo o que nós precisamos, que tem todos os nutrientes para crescermos. E sendo plantado numa terra boa, o Senhor ainda teve o cuidado de esperar que nós começássemos a dar frutos. Louvado seja Deus. Lembra quando você teve a sua primeira oportunidade? Lembra quando você teve a primeira vez que o Senhor te usou nos dons espirituais? Lembra a primeira vez que o Senhor te visitou em um sonho? Lembra quando você cantou e você viu o irmão sendo tocado pelo louvor que você cantou? Eram os frutos que você começava a dar. E mesmo assim, isso só servia para alimentar você, para te fortalecer. Porque os frutos que nós damos aqui, irmãos, só servem para fortalecer as nossas próprias raízes. Aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, só tem servido para fortalecer a nossa própria raiz. Mas agora chegou um momento, irmãos, que o Senhor manda dizer isso aqui nessa noite.
Eu queria trazer uma mensagem muito mais bonita, mais eufórica, mas o Senhor está mandando dizer isso. E chegou a hora de trabalhar nessa terra. Chegou a hora de dar fruto nessa terra. Chegou a hora de botar a mão no arado. Chegou a hora de não só dar boas folhagens, mas chegou a hora que as pessoas querem mais de nós. As pessoas querem abrir ali e ver que em nós há um bom fruto. Aleluia. Chegou o momento de sermos úteis nessa terra. Por quê? Mas veja que o Senhor é maravilhoso. O cuidado do Senhor é maravilhoso. Porque Ele falou, corta ela, porque ela não tem dado fruto. Ela não tem me dado resultado. Assim como um dia o Senhor olhou para nós e falou, olha lá, um povo que parece ovelha sem pastor. Mas aí o Senhor Jesus, peraí, não corta ele não. Não corta não, sabe por quê? Porque eu mesmo vou descer lá. Eu mesmo vou descer. E como vinha a ter, o Senhor Jesus desceu a esta terra. E Ele falou aquele dia ali com aquele homem, falou assim, eu mesmo vou escavar. Eu mesmo vou cavucar. E vou adubar ela, vou cuidar dela. O Senhor Jesus desceu essa terra. E Ele mesmo se inclinou na terra. Porque Ele não só se fez como homem, mas Ele se humilhou. Ele desceu aonde nós não gostaríamos de descer. Ele fez o que nós não faríamos. Ele desceu e escavou. Ele cuidou de nós. Ele nos estercou. O Senhor um dia veio de encontro à nossa vida e a ordem era corta, mas o Senhor, não corta não, porque eu amo, eu tenho um projeto na vida dele. Não tira ele fora não. Eu mesmo vou descer lá, eu vou pagar um preço por ele. Eu mesmo vou, porque para escavar, irmão, tem que ajoelhar, tem que prostrar, para cuidar tem que estar ali. E o Senhor Jesus se humilhou por cada um de nós naquela cruz. Ele se humilhou, Ele tomou as nossas dores. E Ele escavou. Ele cavucou, Ele adubou. E Ele falou, agora, se vai dar bom fruto eu não sei. Mas dá um prazo. E nessa noite o Senhor, Ele com o seu amor, mais uma vez, Ele tem nos alcançado aqui nessa noite. Porque se nós ainda não temos dado fruto, saiba, o Senhor Jesus hoje manda dizer, eu estou cuidando dessa terra. Aleluia. Eu mesmo estou descendo aqui para tratar com você nessa noite. Eu mesmo estou descendo aqui para cuidar da sua vida, para que você a partir de hoje possa dar frutos. Para que agora as pessoas não vejam só o externo, mas que no seu interior há algo de precioso, há algo que cura. Porque se nós somos o figo, ele serve para muitas coisas. Ele é remédio, ele é cura, ele melhora a pele. Olha quanto benefício tem. E é aquilo que o Senhor Jesus gera em nós. Traz saúde às pessoas que estão à nossa volta. Traz pessoas que estão morrendo a vida. Quer trazer a pessoa que está lá fora, está perdida, e ver ela ressuscitar aqui dentro, tem que gerar o bom fruto. E os frutos que vão ser gerados para a cura, para a salvação, hoje o Senhor está te chamando para essa obra. Hoje o Senhor está te chamando. A ordem era, corta ela. E o mais maravilhoso dessa parábola é que a parábola, ela não fala o que aconteceu daí um ano. Se ela deu fruto ou se ela não deu. Mas a parábola deixa afirmado uma coisa. A figueira terminou a parábola de pé. Sabe por quê? Porque hoje ainda tem oportunidade. Hoje ainda tem oportunidade. Eu não sei se daqui a algum tempo você vai estar dando fruto. Isso fica para reflexão de nós. Não precisa me dizer. Eu também estou refletindo, irmãos. Eu estou trazendo a mensagem primeiro para mim. Será que eu trago bons frutos? Será que eu tenho sido uma árvore frutífera? Ou será que eu tenho utilizado a terra inutilmente? Será que tudo que o Senhor tem me fornecido, eu tenho passado à frente ou eu tenho absorvido só para mim? Fica a reflexão, né, irmãos?
Daqui um ano, pode vir. Eu não sei. Aqui a parábola fala de um ano. Daqui um tempo o Senhor pode vir te cobrar. E aí? Já tem dado os bons frutos? E o Senhor vai vir. Porque nós cremos. Isso nós pregamos todos os dias aqui. Sábado após sábado nós pregamos aqui. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus virá. Nós cantamos nos louvores. Nós anunciamos nas nossas mensagens. Nós dizemos nas nossas glorificações. O Senhor vai voltar. E Ele vai voltar. E quando voltar, Ele vai requerer de nós os bons frutos. E aí? Mas saiba de uma coisa. A parábola terminou com a figueira de pé. E hoje você ainda está de pé na presença do Senhor. Você ainda está de pé aqui. Não desperdice a oportunidade, porque o próprio Senhor Jesus desceu a este ambiente para poder cuidar da sua vida, para poder te renovar, para poder te fortalecer, e aquilo que você precisa, os nutrientes que te são necessários. Eu estou cansado, a jornada está difícil, são muitas perseguições, são as portas que estão se fechando. Pai, está difícil, Pai, caminhar. Saiba, o Senhor está trazendo hoje o renovo dele. Ele está trazendo o nutriente para te fortalecer. Ele está cuidando das suas raízes. Ele está te tratando. Ele está te curando. Ele está te fortalecendo. Receba essa bênção do Senhor. E saia daqui sabendo, daqui um ano eu quero estar melhor. Semana que vem eu quero chegar aqui dando mais glória ao Senhor. Eu quero chegar aqui com o coração mais quebrantado ao Senhor. Eu quero chegar aqui mais avivado na presença do Senhor. Por quê? Porque já começou a gerar em mim os frutos do bom Espírito. Porque o Espírito começa a agir aqui, mas nós não vamos... Ele não vai ficar aqui não, irmãos. Isso aqui só é um ambiente. Isso aqui só é um ambiente. Quando você sair daqui, você pode levar ele com você também, tá? Ele não precisa ficar aqui não. Você não precisa só do sábado que vem para você sentir a presença do Senhor novamente, não. Você pode sair carregando essa presença com você. E aonde você estiver, você vai carregar essa presença com você. Aonde você estiver, as pessoas vão falar, ali vai alguém diferente. Ali vai alguém diferente. Não porque as folhagens são bonitas, mas porque há algum tesouro dentro dele. Há algo de valor lá no seu interior. Há algo lá no seu interior que nós não vemos, que o homem não vê, mas o Senhor enxerga. Quando Samuel vai lá na casa e fala assim, Samuel, o Senhor fala com ele, você vê a aparência, mas eu vejo lá no interior. Eu vejo lá dentro do coração. E que maravilha é isso, irmãos. Porque às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, ele não merece. E não é mentira, eu não mereço mesmo não. Nenhum de nós aqui merecemos. Tem dia até que a gente chega a pensar assim, eu acho que eu mereço sim, porque eu busco, eu faço madrugada. Tem dia que a gente chega até a pensar que é mérito nosso. Mas na verdade nós não merecemos não. Tudo isso aqui é pela graça. É a graça e a misericórdia do Senhor que tem cuidado de nós. Porque a graça nos dá o que não merecemos e a misericórdia não nos deixa ter o que merecemos. Olha que maravilha. O que merecíamos era o quê? Ser cortados. O que merecíamos era ser cortados, mas a misericórdia do Senhor não nos deixa ser cortados. A misericórdia do Senhor fez o quê? Vai lá, meu filho, desce lá, paga o preço por ele. Aleluia, glória a Jesus. E dá a eles aquilo que eles não merecem, que é a graça. Que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor? Glória a Jesus. Glória a Deus.